Viagem gastronômica. As comidas mais estranhas ao redor do mundo. A comida e a cultura são inseparáveis e o têm sido por milênios. A comida moldou rotas comerciais, começou guerras, ajudou a trazer paz. Ingredientes foram combinados de maneiras que até os cientistas mais loucos levantariam uma sobrancelha. Aqui estão alguns dos alimentos mais estranhos que não conquistaram o mundo da mesma forma que o arroz ou as batatas, mas tiveram um impacto no mundo inteiro por direito próprio. Alguém quer um ovo de 100 anos? Que tal uma cabra inteira recheada de pedras? Mel que induz psicose e que ajudou a derrotar os romanos. Você já está com fome? Música Ovo Centenário. A China tem uma longa e rica história culinária. Um dos pratos mais estranhos tem um nome que faz jus a essa história. O ovo centenário não é para os gastronomicamente pouco aventureiros. Cerca de 500 anos atrás, disse que um fazendeiro encontrou alguns ovos de pato em uma poça de lama misturados com cal extinta ou hidróxido de cálcio. Quando ele quebrou um dos ovos, descobriu que estava basicamente cozido, exceto que a clara do ovo adquiriu uma cor âmbar translúcida. Por alguma razão, ele decidiu dar uma mordida e ficou imediatamente viciado. Era salgado com um sabor umami distinto que era quase carnudo e ele queria mais. O fazendeiro partiu em uma missão para replicar o processo. Primeiro, ele revestiu alguns ovos de pato ou ovos de codorna com uma mistura de cal extinta e água. Provavelmente, ele não sabia na época, mas o revestimento alcalino era essencial para elevar o pH dos ovos e iniciar o processo de preservação. Depois de revestidos, ele envolveu os ovos em uma camada de palha de arroz, o que permitia a circulação de ar ao redor dos ovos, enquanto evitava a entrada de contaminantes. Ele então: coloquei-os em um vaso de argila e os enchi com uma mistura de argila e água, selando-os. Deixei-os descansar por alguns meses e foi lá, nasceu o ovo do século. A técnica foi replicada e aprimorada desde então. Os ovos sempre são uma iguaria na China e, embora não leve 100 anos para fazê-los, certamente parecem ter essa idade. Mel louco. Quando os gregos e depois os romanos tentaram invadir as pessoas ao longo da costa do Mar Negro, na Turquia, foram recebidos com uma arma secreta que não esperavam: mel louco. Em 67 a.C., o general Pompeu liderou um exército romano para o acampamento liderado na época por Mitídates IV. Disse que pouco antes de Pompeu e seu exército se aproximarem da cidade-chave, os homens de Mitídates alinharam seu caminho com pedaços suculentos de favo de mel. Os legionários famintos devoraram aquilo e logo estavam alucinando, doentes, caindo e morrendo. Os homens de Mitídates passaram por eles e dispersaram os romanos tropeçando. Quase 400 anos antes, um exército grego liderado por Zenápem de Atenas viajava de volta ao longo da costa do Mar Negro depois de vencer uma batalha contra o exército persa. Quando pararam perto da cidade de Trabzon, encontraram algumas colmeias cheias de mel e se sentaram para uma festa. Novamente, alucinações, vômitos, desorientação. Zenápem escreveu depois que o exército persa alcançou os gregos alucinados e derrotou 1000 deles enquanto estavam debilitantemente alterados. O mel que romanos e gregos consumiram é chamado de mel louco por razões óbvias. Existem diferentes tipos de mel louco ao redor do mundo, mas este é encontrado apenas na região do Mar Negro, no leste da Turquia. É produzido quando as abelhas polinizam certas flores de rododendro que contém um neurotoxina em seu néctar. Coma um pouco e você sentirá um zumbido leve e talvez algumas alucinações. Coma demais e poderá morrer. Ainda é possível comprar o mel se estiver na região nordeste da Turquia, mas custará caro. É o mel mais caro do mundo.
a $166 por libra, mais impostos. Sempre tem impostos. Primeiro chocolate quente de sempre, quando Cristóvão Colombo. De volta com ele entre as bolsas de ouro e prata estavam alguns feijões estranhos que ninguém pensou muito. Apenas algumas décadas depois, eles se tornaram um dos maiores agentes transformadores culinários na história europeia. Eles até mudaram a doutrina cristã. Os astecas consideravam os grãos de cacau divinos, a manifestação física de Quetzalcóatl. Eles até os usavam como dinheiro. Quando os conquistadores